Olá! Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador e o que ela tem a ver com nossos dias de hoje, né? Sendo nós cristãos ou não cristãos. Um semeador saiu para semear, ou um semeador saiu para semear sementes. Não, um lavrador saiu para semear. E ele, no decorrer do caminho, antes dele colocar as sementes na terra, algumas sementes caíram no chão. E rapidamente vieram as aves e comeram essas sementes. Algumas sementes caíram, que ele joga as sementes assim, algumas sementes caíram num solo cheio de pedras. O que aconteceu com essas sementes? Como por causa das pedras, elas cresceram, a semente ela floresceu, porém como tinha muita pedra, ela ficou muito superficial na terra, acabou não criando raízes fortes. O primeiro sol que chegou já queimou a planta e ela morreu. As outras sementes caíram num solo que tinha muitos espinhos. Então o que aconteceu? Elas se desenvolveram, porém os espinhos foram sufocando elas, até que chega um momento em que elas não conseguem se desenvolver. E as outras sementes, então, caíram numa terra boa. O que seria uma terra boa? Uma terra fértil, uma terra em que essas sementes viraram uma planta, se desenvolveram, criaram raiz, e ali se deu uma linda planta que deu frutos futuramente. O que quer dizer essa parábola? Ela quer dizer que, assim, a semente é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo, é a nova aliança de Deus, que hoje a aliança de Deus é a seguinte, contigo, com qualquer pessoa. Me arrependo das coisas erradas que eu já fiz. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa é a nova aliança. Simples, né? Parece simples, mas muita gente tem muita dificuldade em seguir esse caminho. Então, essa é a semente. E assim como as sementes da história da parábola, algumas sementes a gente joga quando a gente fala sobre Cristo, sobre viver com Deus, sobre ter uma vida plena com Deus. Muitas pessoas ouvem, mas aquela informação não chega no coração delas. Por quê? Porque o mal vem antes e tira, né? São pessoas que elas estão muito longe de querer realmente mudar de vida, de querer realmente abrir os ouvidos, abrir os olhos para a verdade. Então, essas pessoas, quando elas ouvem a palavra, vem o mal e tira antes. Aí, o solo pedregoso, o que seria? Seria um coração de pessoas que escutam a palavra, que gostam, que se identificam, que ficam felizes. Muitas vezes a pessoa está numa fase difícil, aí o que acontece? Alguém vai lá, conversa com ela, ou ela vai numa igreja, ela lê a Bíblia, é alguma coisa que dá um conforto para ela, e aí ela fica animada, né? Porém, na primeira dificuldade que ela tem, a primeira coisa difícil que acontece na vida dela, primeira provação que ela passa, ela já esquece tudo, ela já coloca tudo por água abaixo. Por quê? Porque essa pessoa ela foi superficial, ela não criou raiz. Ela não criou raiz na fé, ela não se alimentou da palavra de Deus, ela não procurou, tá, como é viver com Deus? Eu quero viver com Deus. Então essa pessoa que tem um coração comparado ao solo pedregoso, ela não se entregou realmente para a palavra de Deus. E isso fez com que ela não se desenvolvesse, não criasse frutos. Já o solo com os espinhos, infelizmente, acontece também muitas pessoas. São pessoas que encontram a palavra de Deus, que conhecem Deus, que muitas vezes vão numa igreja, se batizam, porém, elas ficam nisso mesmo. Elas acham que me batizei, me disseram que era só me batizar, ok, mas não deixam Deus transformar a sua vida, né? E quando eu digo Deus transformar a sua vida, não é
Ah, porque eu tô nessa igreja, essa igreja não pode usar calça? Não vou usar calça, tô dentro das regras. Não é isso, não estou falando de regras humanas, regras, doutrinas de igreja, não tô falando disso, tô falando de Deus. Deixa realmente Deus transformar a nossa vida, transformar os nossos pensamentos, os nossos gostos, as nossas vontades, porque não adianta uma pessoa me dizer assim, ah, tu não pode fazer tal coisa, mas se eu gosto de fazer tal coisa, não adianta me dizer que eu não posso. Eu posso fingir que não faço ou me esforçar para não fazer, mas eu vou continuar gostando daquilo, né? Por mais errado que eu possa saber que é, eu gosto daquilo. Então, a única forma de mudar isso é tendo o coração aberto, como a parte do comparado ao solo fértil, é ter o coração aberto, coração que diz assim, ó, tá bom, Senhor, eu tomei as decisões até agora da minha vida e não deu certo, então toma as decisões por mim, me ajuda a decidir as coisas, tira isso de mim. Eu tenho uma relação muito assim com Deus, quando eu tenho um pensamento que eu não gosto, às vezes um sonho, a gente sonha alguma coisa, o sonho ele é inconsciente, né? Então, às vezes tu tem um sonho e acorda de manhã com um pensamento e tu sabe que aquele pensamento não é legal, não vai te trazer uma consequência boa para tua vida. Pede para Deus tirar de ti, né? Senhor, tira de mim. Ou, por exemplo, algumas qualidades que você gostaria de ter, mas não tem. Algumas qualidades algumas superações que você poderia ter, que te ajudariam numa vida com Deus. Por exemplo, se você tem algum vício, alguma coisa assim, é só pedir para Deus, para que Deus tire de ti ou te torne uma pessoa mais assim, mais assado. Então, tudo isso é deixar o coração ser trabalhado por Deus, é deixar Deus transformar o teu coração. Então, meu recado para ti hoje é: tenha um coração fértil, um coração aberto, um coração que possa ser mudado por Deus. Um coração que possa ser transformado. E aí tu vai ver grandes coisas que vão acontecer na tua vida, grandes milagres. Tu não vai ser mais reconhecido nem por ti mesmo. Porque todos aqueles defeitos, aqueles vícios, aquelas coisas ruins que tu não gosta mais, que tu não quer mais que estejam ali, Deus transforma e Deus tira, Deus muda, Deus limpa, certo? Então assim, tenha um coração aberto. Essa é a melhor coisa que você pode ter. O que eu preciso para conhecer Deus? Apenas um coração aberto, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.